você é insubstituível. Este livro fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Ele conta a sua biografia. Se até hoje sua biografia nunca foi contada em um livro, agora ela será, pelo menos em parte. Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida, desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Não é tão simples viver a vida. Às vezes, ela contém capítulos imprevisíveis e inevitáveis, mas é possível escrever os principais textos de nossas vidas nos momentos mais difíceis de nossa existência. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. Alguns faltam o pão à mesa, a outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço e disser que domina o mundo, quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. Nesse momento descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro, os imensos territórios da sua alma. Descobrirá que se tornou um gigante na ciência, mas que é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção e que desconhece os segredos que tecem a colcha de retalhos da sua inteligência. Quando isso ocorrer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção, a roda. A roda? Sim, só que dessa vez será a roda da emoção. Encontrando-a, ele percorrerá os territórios pouco explorados e por fim encontrará o que sempre procurou, o amor. O amor pela vida e pelo autor da vida. Ao aprender a amar, o homem derramará lágrimas não de tristeza, mas de alegria. Chorará não pelas guerras nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não a encontrou. Perceberá que Deus a escondeu no único lugar em que ele nunca pensou em procurá-la, dentro de si mesmo. Nesse dia sua vida se encherá de significado e uma revolução silenciosa ocorrerá no âmago do seu espírito. A soberba dará lugar à simplicidade. O julgamento dará lugar ao respeito. A discriminação dará lugar à solidariedade. A insensatez dará lugar à sabedoria. Mas esse tempo ainda está distante. Por quê? Porque nem sequer descobrimos que a pior miséria humana se encontra no solo da emoção. O homem sonha em viver dias felizes, mas não sabe conquistar a felicidade. Os poderosos tentaram dominá-la, cercaram-na com exércitos, encurralaram-na com armas, pressionaram-na com suas vitórias. Mas a felicidade os deixou atônitos, pois nunca o poder conseguiu controlá-la. Os magnatas tentaram comprá-la, construíram impérios, amealharam fortunas, compraram joias, mas a felicidade os deixou perplexos, pois ela jamais se deixou vender e disse-lhes: o sentido da vida se encontra no mercado onde não se usa dinheiro. Por isso há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em casebres. Os cientistas tentaram entender a felicidade. Pesquisaram-na, fizeram estatísticas, mas ela os confundiu falando-lhes: a lógica numérica jamais compreenderá a lógica da emoção. Perturbados, descobriram que o mundo da emoção é indecifrável pelo mundo das ideias. Por isso, os cientistas que viveram uma vida exclusivamente lógica e rígida foram infelizes. Os intelectuais buscaram a felicidade nos livros de filosofia, mas não a encontraram. Por quê? Porque há mais mistérios entre a emoção e a razão do que jamais sonhou a mente dos filósofos. Os famosos tentaram seduzir a felicidade. Ofereceram em troca dela os aplausos, os autógrafos, o assédio da TV, mas ela golpeou-lhes dizendo: escondo-me no cerne das coisas simples. Rejeitando o seu recado, muitos não trabalharam bem a fama.
Perderam a singeleza da vida, se angustiaram e viveram a pior solidão, sentir-se só no meio da multidão. Os jovens gritaram: o prazer de viver nos pertence. Fizeram festas e promoveram shows. Alguns se drogaram e outros apreciaram viver perigosamente. Mas a felicidade chocou-os com seu discurso. Eu não me encontro no prazer imediato, nem me revelo aos que desprezam seu futuro e as consequências de seus atos. Algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Isolaram-se do mundo, baniram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida e gritaram: estamos livres de problemas. Mas a felicidade sumiu e deixou-lhes um bilhete. Eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Por que muitos falharam em conquistar a felicidade? Porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram suas mãos sujas para cultivá-las. Porque quiseram um lugar no pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção se quisermos ter qualidade de vida no mundo estressante em que vivemos. O mundo da emoção não aceita atos heróicos tais como: de hoje em diante acordarei bem-humorado. Daqui para frente serei uma pessoa calma. De agora em diante serei uma pessoa feliz, com alto astral, cheio de autoestima. Grande engano. No calor da segunda-feira, todas essas intenções se evaporam. No mundo da emoção, as palavras-chave são treinamento e educação. Você precisa treinar sua emoção para ser feliz. Você precisa educá-la para superar as perdas e as frustrações. Caso contrário, sua emoção nunca será estável e nem capaz de contemplar o belo dos pequenos eventos da rotina diária. Você contempla o belo? Pisou nesta terra um excelente mestre da emoção. Ele conseguiu erguer os olhos e enxergar o belo num ambiente de pedras e areias. No auge da fama e sob intensa perseguição, ele fazia pausas e dizia: olhai os lírios do campo. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Entretanto, muitos não conseguem ter prazer de viver. Eles estão desanimados e ansiosos. Por isso dizem: a felicidade não existe. Ela é um sonho dos homens que não acordam. Eles se sentem sem forças para superar seus pensamentos negativos e para vencer a batalha do dia a dia. Alguns, apesar de não terem problemas exteriores, também perderam o sentido da vida. A vida é belíssima, mas não é tão simples vivê-la. Às vezes ela se parece com um jardim imenso. De repente, a paisagem muda e ela se apresenta árida como o deserto, ou íngreme como as montanhas. Independentemente dos penhascos que temos de escalar, cada ser humano possui uma força incrível. E muitos desconhecem que a possuem. Para provar isso, vou contar-lhes uma história real e impressionante de alguém que possui uma capacidade descomunal de lutar pela vida e que um dia foi o maior vencedor da Terra, o mais corajoso dos seres. Sabe quem? Você. Duvida? Deixe-me contar alguns fatos relevantes da sua biografia que talvez você desconheça. Um dia você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Eram mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham potencial para vencer e só um venceria. Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo especial? Analise quais seriam as suas chances. 0,000000004. Você nunca foi tão próximo de zero. Com certeza você nunca foi tão próximo de zero, não é verdade? Suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser mais um derrotado. Tinha todos os motivos para ser um grande perdedor. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida, mas você participou e ainda achava que iria vencer. Talvez fosse melhor desistir e se conformar logo com a derrota.
Mas você era o ser mais teimoso do mundo. Sua garra era incrível. Por isso jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. Qual? A vida. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. A corrida pelo direito de formar uma vida. Talvez você nunca tenha imaginado, mas já participou da mais excitante e perigosa aventura da existência. Seria 1000 vezes mais fácil vencer as eleições para presidente de seu país. É incrível, mas você venceu. Como você conseguiu? Seria também mais fácil ganhar dezenas de prêmios de melhor ator ou melhor atriz. Você foi realmente surpreendente. Sinto-me honrado em tê-lo como ouvinte. Mas cada ser humano não foi um vencedor? Sim, contudo, essa é a sua biografia. Somente alguém com uma força descomunal como a sua poderia vencer uma corrida com milhões de concorrentes, pisoteando, pressionando, ultrapassando. Contudo, hoje os tempos mudaram. Se alguém pisa no seu pé, você perde a paciência. Se alguém o pressiona ou o critica, você se estressa e desespera. E se alguns concorrentes estão à sua frente, você desanima e tem insônia. Volte às suas origens. Naquela época, nada o abalava. Quem o controlava era o sonho de estar vivo. Não os problemas, nem os seus concorrentes. Você foi um grande sonhador. Sonhou sem ter a capacidade de sonhar. Sonhou através de um programa genético com o espetáculo da vida. O que você pensou na grande corrida? Nada. Você ainda não pensava. O passo mais importante da vida foi dado na ausência das ideias. Você agiu antes de pensar. Entretanto, hoje você deve pensar antes de agir. Quem reage sem pensar, atira sem pontaria. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe. Trace metas, estabeleça prioridades, corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Não tenha medo dos tropeços da jornada. Não se esqueça de que, ainda que incompleto, você foi o maior aventureiro da história. Vamos analisar as suas façanhas para conquistar o pódio da vida, para que você fique plenamente consciente das batalhas que superou. Você sabia que foi o maior alpinista do planeta? Não? Vou contar a história sintética de 2 grandes alpinistas que conquistaram o topo do mundo para mostrar-lhe que você foi o mais corajoso alpinista de todos os tempos. Na primavera de 1953 ocorreu um feito notável. Uma expedição internacional chegou ao Nepal com a grande ambição de escalar o topo do mundo, o Everest. Eram 8.550 metros de altura, uma façanha enorme, um desafio dramático. A brancura do gelo vestia as montanhas e produzia medo e excitação no solo da emoção. Muitos já haviam tentado, alguns desistiram no meio do caminho, outros simplesmente morreram. Morreram congelados, soterrados pelas avalanches de gelo, por asfixia devido ao ar rarefeito, ou pelo mal das montanhas, caracterizado por tontura, falta de ar, dor de cabeça, hemorragia nasal e até perda da consciência. 2 homens simples, sem fama, mas extremamente ousados, faziam parte da expedição. Era mais prudente desistir, mas um projeto saturava a emoção deles. Se os seus projetos não saturarem a sua emoção, você não será capaz de ter perseverança para executá-los. O corpo esfriava e a alma tremia com medo de avalanches à medida que avançavam. Os pulmões estavam ofegantes. De repente, fatigados, chegaram a mais um topo. Seus olhos brilharam. Então descobriram que haviam chegado ao topo do mundo. Quando desceram, o mundo ficou sabendo da extraordinária conquista. Todos ambicionam chegar ao topo do mundo. Uns querem chegar ao topo da fama, outros da eficiência profissional, da hierarquia acadêmica, do poder financeiro. Outros mais sábios almejam atingir o topo da qualidade de vida, o auge do sentido da vida, os patamares mais altos da tranquilidade.
Você quis chegar ao topo do mundo. A conquista do Everest por Hillary Norgay foi um momento inesquecível. Mas tenha convicção, você foi o maior alpinista do mundo. Naquela época, sua capacidade de lutar era imensurável. Você era pequeniníssimo, mas ousado. Hoje você é grande, mas sente-se pequeno. Por quê? Porque as barreiras o assustam e às vezes o paralisam. Lembre-se de que, comparando o tamanho do espermatozoide com as montanhas que teve de escalar dentro do útero de sua mãe para fecundar aquele óvulo, você escalou centenas de montes Everestes. Nada podia detê-lo. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Todavia, é possível que hoje você veja seus obstáculos e tenha se tornado especialista em reclamar e não em agradecer. Por isso não consegue deixar de falar da crise financeira, das pessoas que o machucam tanto e das frustrações da vida. Talvez você gaste energia excessiva com as críticas que recebe e com as coisas que lhe prejudicam o encanto pela vida. Desperte! Vamos continuar a ver as suas peripécias para fecundar o óvulo e se tornar um ser humano. Conhecer os perigos enormes que você correu e as façanhas que você fez para estar vivo hoje. Fazer um laboratório de autoestima. Você sabia que no começo da vida não foi apenas o maior alpinista da história, mas também o maior nadador do mundo? Você nadou sem barco de apoio, bússola ou outra tecnologia para fecundar o óvulo. E além disso, tinha de atingir um ponto minúsculo sem ter o mapa do alvo. Imagine sair a nado da Europa até os Estados Unidos e atingir um alvo pequeno como um ovo de Páscoa. Sua pontaria foi incrível. Você bateu todos os recordes imagináveis de nado livre. Você deveria estar nas páginas do livro dos recordes. Por isso, nunca diga que você não realizou nada de extraordinário. Se você se distraísse, perderia a disputa. Se desistisse, morreria. Seu destino era vencer. No início você era apenas uma célula, mas em seguida ela se dividiu e em poucos dias desdobrou-se em milhões. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. Siga sempre a lógica da vida. Você foi tecido de modo assombrosamente maravilhoso no ventre de sua mãe. Nem todos os computadores do mundo unidos são tão complexos como você. A ciência é uma criança para explicar o espetáculo da vida que pulsa dentro de você. Nunca despreze a vida. Você cresceu no útero materno e foi envolvido numa bolsa de líquido amniótico. É uma deliciosa piscina. Nela você movia-se sem parar, virou mais de 500 cambalhotas e chutou mais de 1000 vezes por dia sua mãe. Você era muito travesso, mas sua mãe o achava lindo. Você foi o maior chutador e o maior malabarista do mundo. Mas o útero era um mundo pequeno demais para suas aspirações. Então você se encaixou no colo uterino e esperou cada minuto até que alguém abrisse a porta. Se pudesse, gritaria: "Me deem passagem!" Você era decidido. Já havia vencido a grande corrida da vida, agora mostrava uma coragem arrebatadora para entrar no jogo social. Hoje você procura lugares calmos e sem tumultos. Naquela época ninguém o seguraria na barriga de sua mãe. Queria dar a cara ao mundo. De repente, incrível, a porta abriu. Você nasceu. Todavia, espere. O mundo começou a desabar em você. Aspiraram seu nariz, te amassaram, te deram um tapa, a luz agrediu seus olhos. Você suspirou. Que sufoco! Só lhe restava abrir a boca e berrar. Todos diziam: "Que choro lindo!" Mal sabiam o que você estava expressando. "Devolvam-me para onde eu estava!" O choro aliviou. Chorar foi a primeira coisa que aprendemos no mundo e foi a primeira que represamos. Não tenha medo de chorar. Os grandes homens também choram. Entretanto, jamais diga: "O que estou fazendo neste mundo maluco? Não pedi para nascer." Não é verdade. Você optou por nascer. Você não foi fruto passivo de seu pai e de sua mãe. Você implorou para nascer.
lutou para nascer, batalhou por ter o direito à vida. A vida lhe pertence. Você decidiu geneticamente por ela. Agora precisa decidir intelectualmente por ela. Nunca desista da vida. Você não foi clonado. Você conquistou a maior disputa da história. Você correu todos os riscos do mundo para estar vivo. Isso faz uma diferença enorme. Você poderia ter sido um derrotado, mas venceu o mais arriscado concurso do universo. Lembre-se sempre que no início da sua história você era fragilíssimo, solitário, mas foi um gigante. Agora você adquiriu uma fantástica inteligência e enormes habilidades. E além disso, possui pessoas que o amam e que você ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os motivos para superar suas barreiras e vencer suas dores emocionais. O medo da dor as aumenta. Enfrente-as. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que o mundo está desabando sobre você e que a carga dos problemas está insuportável, gostaria que refletisse sobre o que teria acontecido se você tivesse perdido a grande corrida pela vida. Pense. Por um lado, você estaria livre de todas as suas dificuldades. Não estaria em desespero, não choraria, não ficaria frustrado, não ficaria triste, mas por outro lado estaria banido para sempre das páginas da vida. Ninguém notaria sua falta, pois você não existiria. Não teria um amigo para dialogar, pais para amar, filhos para beijar, pessoas complicadas para lhe dar lições de vida. Não teria ouvidos para apreciar uma música, nem olhos para observar as flores. Outra pessoa estaria ouvindo este livro. Diante disso, só lhe resta fazer uma coisa: amar a vida e ter coragem para vivê-la, mesmo que em alguns períodos você esteja cansado e transtornado. Nunca se esqueça de que o maior carrasco do homem é o próprio homem. Ninguém pode ferir mais você do que você mesmo. A vida é bela e delicada. Cuide carinhosamente dela. Se você é uma criança, não queira crescer rapidamente. Se quiser ser um adulto feliz, você precisa ser uma criança feliz. Se quiser ser feliz, desligue um pouco a TV e aprenda a brincar, sorrir, correr, viver intensas emoções. A vida adulta é muito séria e tem muitas ansiedades, por isso aproveite o tempo da ingenuidade. Curta seus amigos, role no tapete com seus pais, beijos, toques. Se você é um adolescente, não viva numa crise crônica de insatisfação. Honre a sua inteligência. Aprenda a fazer muito do pouco e a amar aquilo que você tem. Dê mais valor ao conteúdo do que à embalagem. E não fique colocando defeitos em seu corpo, não. Rebele-se contra o padrão de beleza expresso pela mídia. Seja feliz do jeito que você é. A beleza está nos olhos de quem a vê. Se você é um adulto, não haja por instinto como agiu no começo da vida. Aprenda a expor e a não impor as suas ideias. Treine ser eficiente, lúcido e trabalhar em equipe. Não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Faça coisas fora da agenda que promovam seu prazer de viver e sua tranquilidade. Que adianta você ser o mais rico do cemitério? Se você é uma pessoa idosa, deixe a sabedoria vestir a sua inteligência. Não tenha medo do fim da existência. A vida é apenas uma gota na perspectiva da eternidade. Viva cada minuto como um momento inesquecível. Não deixe o medo ser seu mestre. O medo é um péssimo matemático. Ele sempre aumenta e distorce a realidade. Aposente-se de seu trabalho, mas não aposente sua inteligência. Temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Precisamos encontrar os oásis em nossos desertos. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores veem uma oportunidade para começar tudo de novo. Por isso desejo que você seja um grande empreendedor. E quando empreender, não tenha medo de cometer falhas. E quando cometê-las, não tenha medo de reconhecê-las. E quando reconhecê-las, não tenha medo de chorar. E quando chorar, não tenha medo de reavaliar a sua vida. E quando reavaliá-la,
Não esqueça de dar sempre uma nova chance para si mesmo. Você nasceu vencedor. Hoje vencer não é não cometer erros e falhas, mas reconhecer nossos limites e corrigir nossas rotas. Vencer é não desistir. Espero que você lembre-se sempre de que esse livro relata uma parte preciosa da sua biografia, silenciosa, mas real. Quando foi dada a largada da grande corrida da vida e o relógio do tempo começou a contar a sua existência, você brilhou. Brilhou tanto que merecia o Oscar, o Nobel e todos os prêmios do mundo que promovem a criatividade, a competência e a perseverança. Mas tudo isso era pequeno para premiá-lo. Então entrou em cena um ser muito especial, o autor da existência, Deus, do qual ouvimos muito falar e o conhecemos tão pouco. Ele observou sua capacidade de lutar e por fim o premiou com o maior de todos os prêmios, o milagre da vida. Só a vida poderia ser o prêmio do maior alpinista da história, do maior nadador do mundo, do maior teimoso da terra e daquele que viveu o maior romance de todos os tempos. Você é uma pessoa forte e especial. Superar um câncer, uma crise emocional, uma crise financeira, um transtorno profissional, um conflito de relacionamento é uma tarefa fácil comparada às turbulências que enfrentou para conquistar a vida. Pulsa dentro de você. Nunca se autoabandone e nem jamais desista das pessoas que o rodeiam, por mais que elas ocasionalmente o decepcionem. Não importa a idade que você tem, nem mesmo se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato. Também não importa se você está passando por uma derrota ou está no auge do sucesso. Nem mesmo importa se em algumas situações você fica angustiado, tenso, desesperado e tenha que admitir que não estava certo. O que importa é que você conquistou o direito de ser um ser humano consciente, inteligente e livre. O que importa é que a vida é mais importante do que todo o dinheiro do mundo e mais valiosa que todos os aplausos das multidões. O que importa é que, apesar de todos os obstáculos, sua vida é mais bela e complexa do que todas as estrelas do céu. Ela é o maior espetáculo do mundo, a obra-prima do Criador. E por ter uma biografia tão magnífica, desejo que você continue lutando pelos seus sonhos, se apaixonando cada vez mais pela vida, amando intensamente os seus íntimos, conquistando novos amigos e sendo uma pessoa de grande utilidade para a sociedade. Traga sempre em sua memória que ainda que você frequente filas de banco, no trânsito, no supermercado, você não é mais uma conta bancária nem um número de identidade ou de cartão de crédito. Ainda que você tenha vários defeitos, cometa alguns erros e em alguns momentos seja derrotado pela ansiedade, não há duas pessoas iguais a você no palco da vida. Se você não existisse, o universo não seria o mesmo. Diante disso, que seja inesquecível que para o autor da vida, para muitas pessoas que o conhecem e para mim, que escrevi parte de sua biografia nesse livro, você não é mais uma pessoa na multidão. Todos nós consideramos você um ser humano insubstituível.